Você provavelmente já ouviu falar de AVC, o acidente vascular cerebral, um problema de saúde grave que acontece quando existe uma interrupção do fluxo sanguíneo para alguma área do cérebro. E a sequela mais conhecida pela população é a dificuldade de movimentar parte do corpo depois que isso acontece. Porém, existem outras consequências de um AVC, dentre elas os déficits de atenção, que são os mais comuns, sendo observados entre 46% e 92% na sua fase aguda e em 24% e 51% dos pacientes em alta hospitalar. Esses déficits cognitivos se apresentam em grande variedade, como concentração diminuída, distração, dificuldades em fazer mais de uma coisa por vez, lentidão mental e fatigabilidade mental. Felizmente, com o tempo, algumas pessoas, esses déficits podem ser recuperados. Porém, entre 20 e 50% dos sobreviventes de AVC, eles são persistentes por anos. Por isso, o tratamento dos déficits cognitivos pós-AVC é necessário, pois eles têm um efeito negativo nas habilidades funcionais e na qualidade de vida das pessoas. Além disso, os déficits de atenção podem afetar a capacidade de se envolver com outras reabilitações necessárias para a recuperação pós-AVC, como por exemplo a fisioterapia, e estão associados a um risco de quedas. A reabilitação cognitiva se baseia em dois princípios principais. Uma é restituição, que visa restaurar a função cognitiva através da prática repetida, e outra é a compensação, que visa reduzir os efeitos do comprometimento cognitivo nas habilidades funcionais, utilizando estratégias que minimizem as demandas nas habilidades de atenção. As intervenções, de forma geral, se concentram no restabelecimento de comportamentos aprendidos anteriormente, no desenvolvimento de novos comportamentos para compensar esses déficits cognitivos e na adaptação a esses déficits cognitivos. Assim, para pessoas com déficit de atenção, as intervenções de reabilitação cognitiva incluem tarefas projetadas para restaurar as habilidades de atenção, como atividades computadorizadas e tarefas com lápis e papel que requerem atenção. Apesar das deficiências de atenção serem um grande problema para as pessoas com AVC, a eficácia da reabilitação cognitiva para a atenção é incerta, e encontrar as melhores maneiras de reabilitar a cognição é uma das principais prioridades para a pesquisa de sobreviventes de AVC. Por isso, esse vídeo objetivo é discutir se as pessoas que recebem reabilitação cognitiva por problemas de atenção apresentam melhores resultados em suas funções atencionais do que aquelas que não recebem tratamento normalmente e se têm uma melhor recuperação funcional em termos de independência das atividades da vida diária, humor e qualidade de vida do que aqueles que não receberam tratamento ou tratamento habitual. Para elucidar essas questões, primeiramente formulamos uma pergunta utilizando a metodologia PICO. PICO representa um acrônimo para paciente, intervenção, comparação e outcomes, desfecho. Dentro da prática baseada em evidências, esses quatro componentes são os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da construção de pergunta para a busca bibliográfica. Na estratégia, o P, que é o paciente ou problema, pode ser um único paciente ou um grupo de pacientes, com uma condição particular ou um problema de saúde. Na nossa pesquisa, o P foi déficit cognitivo pós-AVC. O I, que é intervenção, representa intervenção de interesse que pode ser terapêutica, preventiva ou diagnóstica, ou ainda administrativa ou relacionada aos assuntos econômicos. Na nossa pesquisa, o I foi a eficácia da reabilitação cognitiva. O C, de controle e comparação, é definido como intervenção padrão, a intervenção mais utilizada ou mesmo nenhuma intervenção. Então, esse foi o nosso C, foi o método padrão de intervenção para a reabilitação cognitiva após AVC. E o O de desfecho seria o resultado esperado, no nosso caso, uma reabilitação cognitiva efetiva. O estudo selecionado foi Reabilitação Cognitiva para Déficit de Atenção pós-AVC. É uma revisão sistemática com meta-análise. Isso significa que ele usa métodos sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos relevantes sobre a questão, no nosso caso, sobre a reabilitação pós-AVC. O termo meta-análise se refere ao método estatístico utilizado na revisão sistemática, para entregar os resultados dos estudos incluídos e aumentar o poder estatístico da pesquisa. Para entender como a revisão abordou o tema, vamos para a metodologia do estudo. Essa é uma terceira atualização, originalmente publicada no ano 2000, revisada em 2013. Nessa terceira avaliação, foram incluídos ensaios clínicos controlados de acordo com as novas orientações da Cochrane. Quanto ao tipo de participantes,
Essa revisão limitou-se a ensaios que selecionaram pessoas com déficits atencionais demonstráveis em testes formais de atenção ou autorrelatados após um AVC. Foram excluídos os ensaios nos quais a seleção dos participantes para o treinamento atencional se baseava em deficiências cognitivas gerais, como, por exemplo, avaliadas com o mini-exame do estado mental, ou outras funções cognitivas, por exemplo, afasia. Os participantes foram restritos àqueles com AVC. Foram excluídos os estudos que incluíram participantes com etiologia mista, a menos que houvessem dados separados relacionados a pessoas com AVC, ou se os ensaios tivessem mais de 75% de pessoas com AVC na amostra. Quanto aos tipos de intervenções, foram incluídos ensaios nos quais houve uma comparação entre um grupo de tratamento que recebeu uma das várias estratégias de tratamento atencional e um grupo controle, que recebeu uma forma alternativa de tratamento ou nenhuma intervenção atencional. Nas medidas de resultado, o desfecho primário foi medida das funções atencionais globais e os desfechos secundários foram medidas dos domínios individuais de atenção, habilidades funcionais na atividade de vida diária, humor e qualidade de vida. Eles avaliaram os resultados imediatamente após o tratamento e no acompanhamento deste. Foi definido como acompanhamento de longo prazo mais de 3 meses após a intervenção. Quanto aos métodos de busca para identificação de estudos, foram realizadas pesquisas em várias bases de dados, incluindo a Cochrane, o Registro Central da Cochrane de Ensaios Controlados, o Medline e o Embase, da Elsevier. A coleta e análise de dados envolveu a seleção de estudos, onde todos os títulos obtidos nos bancos de dados foram analisados, e 2 autores da revisão avaliaram independentemente quais estudos atenderam aos critérios de inclusão em relação ao tipo de estudo, participante, intervenções, comparações e resultados. Quanto à extração e gerenciamento de dados, para cada um dos estudos que atenderam aos critérios de inclusão, os autores extraíram as seguintes características: método de atribuição de participantes e cegamento, configuração e detalhes dos participantes, incluindo idade, sexo, tempo desde o AVC e critérios de elegibilidade, intervenção, incluindo intervenção comparativa e duração do tratamento, medidas de resultados, incluindo métodos de avaliação e momentos das avaliações e resultados. Um autor da revisão extraiu as características do estudo e um segundo autor ficou responsável por verificar os detalhes. Segundo a classificação dos autores, os artigos incluídos no estudo tiveram risco de viés não definido no cegamento e no pessoal, causando um viés de performance, enquanto que metade deles tiveram seu cegamento classificado como de alto risco de viés, gerando viés de detecção. Porém, a qualidade da evidência foi avaliada usando o sistema GRADE, que é o sistema de classificação, de avaliação e desenvolvimento de recomendações, o qual atribui níveis de evidência, que é a confiança nas informações trazidas, e classifica a força da recomendação, que é a ênfase para que se rejeite ou se recomende determinada conduta, se baseando no delineamento do estudo, fatores que aumentam e diminuem a confiança. Apenas um dos estudos incluídos apresentou classificação moderada segundo o GRADE, sendo os outros classificados como baixo ou muito baixo nível de evidência. Vamos agora aos resultados. Vimos aqui que de 6.736 registros identificados através da busca em databases, sendo que 2.776 foram de buscas prévias, 3.960 foram da busca de 2019. E mais 9 registros adicionais foram identificados através de outras fontes de pesquisa. Desse total, 5.858 estudos foram excluídos. Foram analisados profundamente 130 registros para elegibilidade, sendo 119 excluídos, por diversas razões, desde população inelegível até pelo fato do estudo não ter sido terminado ainda. 6 estudos incluíram uma meta-análise. Estes 6 estudos que tratam déficit de atenção após acidente vascular cerebral incluíram 223 participantes de diversas localidades do mundo, entre Alemanha, Suécia, Holanda e Nova Zelândia. Para medidas de atenção, os resultados de 4 estudos individuais apoiaram a eficácia do tratamento, mas 2 estudos encontraram evidências limitadas do benefício. Agora vamos olhar para os efeitos das intervenções. Quanto aos resultados primários, o efeito imediatamente ao tratamento, 2 estudos envolvendo 53 participantes avaliaram relatórios subjetivos de funções atencionais globais com questionário de falhas cognitivas, ou questionário de lentidão mental. Não houve um efeito convincente a favor da intervenção em comparação com cuidados usuais. Com relação aos efeitos a longo prazo,
Os dois estudos envolvendo 99 participantes, investigando efeitos a longo prazo em relatórios subjetivos de funções atencionais globais, não encontraram evidências de efeitos do tratamento. No que tange aos resultados secundários, efeitos imediatamente ao tratamento, as pessoas que receberam reabilitação cognitiva, quando comparadas ao controle, mostraram melhorias nas medidas de atenção dividida registradas imediatamente após o tratamento. 4 estudos com 165 participantes avaliaram a atenção dividida, utilizando o PASSAT, ou o subteste de atenção dividida de bateria, TAP. A análise constatou que a intervenção foi benéfica em comparação com os cuidados usuais. Nesses estudos não foram encontrados efeitos convincentes em outros domínios de atenção, e a reabilitação da atenção não mostrou efeitos convincentes nas habilidades funcionais da vida diária. O único estudo que testou efeitos a longo prazo sobre as habilidades funcionais na vida diária, incluindo 66 participantes, não encontrou evidências de um efeito do tratamento. 2 estudos com 99 participantes não encontraram efeitos convincentes no humor ou qualidade de vida. Com base nesse estudo, o que fica de implicação para a prática? A eficácia da reabilitação cognitiva para déficit de atenção após AVC permanece não confirmada. A reabilitação cognitiva pode melhorar alguns aspectos específicos da atenção imediatamente após o tratamento. Não há evidências para indicar os benefícios para persistirem a longo prazo. No entanto, melhorar a atenção a curto prazo pode permitir que as pessoas se envolvam melhor em reabilitação e melhorem sua capacidade de lidar com tarefas nas quais são obrigadas a fazer duas coisas ao mesmo tempo, como caminhar e conversar. É importante que, quando a reabilitação por atenção for realizada, os benefícios sejam monitorados de perto, porque atualmente nenhuma abordagem específica de reabilitação pode ser recomendada. Isso se torna importante porque evita que sejam realizadas medidas que pouco irão influenciar na melhora clínica desses pacientes e, além disso, diminui os gastos para os pacientes, familiares e serviços públicos de saúde.